É um absurdo. Aí você começa assim, você permite o quê? Ensina gênero nas escolas, aí daqui a pouco o que acontece? As abelhas estão criando uma sociedade feminina que mata a rainha quando ela começa a gerar só machos. É um absurdo. Certo? É um absurdo. É um completo absurdo o que está acontecendo com a sociedade brasileira. Alguém está contando isso nas escolas? Não tem ninguém contando isso nas escolas. Não tem absolutamente nenhuma pessoa contando. Então, assim, o que eu posso dizer? O posso dizer? O João ainda está dizendo que nas apps é Aparecida. João, daqui a pouco você vai dizer que em todas as abelhas você tem esse comportamento feminista. É um absurdo isso. Imagina se Deus sabe o que as abelhas estão fazendo. Você tá maluco, mano. Você tá maluco. Se Deus descobrir um negócio desse, mano, vem outro dilúvio. Eu tenho certeza. Vem outro dilúvio. Se Deus descobrir o que a gente fez com as abelhas, rapaz, acabou. Acabou. Ai, Deus. Então, veja. Ai. Então, veja. Essa peça de humor e piadas que eu acabei de fazer, é o seguinte. Eu quero contar uma coisa pra vocês, certo? Eu quero... cadê o Thiago Braga pra denunciar isso, mano? Tá maluco. Eu fiz essa peça de humor porque, assim, eu achei muito interessante o que o meu colega me contou, certo? Essas coisas todas que eu tô te contando, que assim, eu tô tomando como verdadeiro porque meu professor, né, meu colega, professor de biologia, me contou. E tem algumas pessoas aqui, né, que estão contando pra gente, confirmando as informações, etc, etc. Mas veja só, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para mim foi muito legal ter aprendido essas coisas todas, e eu sou uma pessoa que, digamos assim, não é como se eu não fosse, tipo assim, como se eu não tivesse cultura, entende? Essas coisas assim. Mas eu não sabia nada disso. E o meu professor, quer dizer, quando eu tô dizendo meu professor, é porque o cara me ensina de cima para baixo. É de cima para baixo mesmo, viu, Daniel? É de cima para baixo mesmo, viu, Gaiofato? O cara veio, o cara é formado em biologia, e ele estava apresentando isso para os alunos, convidaram a gente para, se quiser ir lá dar uma olhada, e na medida que eu estava olhando as abelhas, eu aprendi esse monte de coisa que eu não fazia a menor ideia. Eu não sabia que tinha abelhas que picam e abelhas com ferrão atrofiado, que as daqui do Cerrado são tipicamente de ferrão atrofiado. Eu não sabia de nada disso. É tudo um monte de informação nova, que eu achei muito legal de aprender. E o que é legal que eu estou contando para vocês? Isso está acontecendo porque tem um professor de ensino médio formado na UNB e que ele está ensinando essas coisas para o aluno, ensino médio. Alunos de ensino médio estão aprendendo isso. Eu não sabia de nada disso, entenderam? Eu não sabia de absolutamente nada disso. Certo? Eu não sabia de absolutamente nada disso. E essa galera do ensino médio agora está aprendendo. Esse professor, por acaso, ele está como um professor substituto, o que é muito triste, porque tem essa dificuldade, ele não vai, né, subir e tal, não sei o quê, tem que ficar fazendo prova o tempo todo. Não seria interessante que os nossos professores que ensinam esse tipo de coisa pra gente recebessem mais respeito da sociedade, que pudesse passar num concurso, e se estabilizar, e poder ficar estudando, e não precisar ficar fazendo prova de 2 em 2 anos para entrar de novo, como uma coisa que você já provou que você é capaz. Não seria legal? Então, veja, eu fiz essa brincadeira com vocês para dizer o seguinte, eu acabei de aprender um monte de coisa com um professor que é hiper qualificado, que se formou na UNB, não precisa ter mestrado, doutorado, quântico e não sei o quê, é só um professor qualificado na universidade e que a vida dele fica mais difícil porque a gente não respeita os professores nesse país, certo? A gente não respeita os professores desse país. Mas a gente consegue ou conseguiria mudar as regras do jogo se a gente conseguisse convencer todos vocês, se a gente conseguisse convencer todos vocês que o papel de professor de ensino médio é muito mais importante e muito mais relevante para a sociedade do que às vezes parece. Para a gente dar condição para essas pessoas. Não é para salvar o planeta, não é para fazer a revolução. E aqui eu quero falar um pouco de socialismo. Nessa briga, nessa discussão que eu tenho feito com o Daniel ele está muito jogando nessa coisa de usar frasezinhas de efeito sobre você é idealista. Por quê? Porque entre marxistas não pega bem você ser idealista. Você é xigurigurista.
porque entre marxistas não pega bem você ser chigorigorista, certo? Ah, você é assim, você é assado, você parará e tal. Tem uma coisa que me irrita muito entre socialistas, certo? Que é essa coisa de tentar tarjar as pessoas pelo que ela, né, ah, porque você é isso, ah, porque você é aquilo, ah, porque bibibibi, é porque você não sei o que lá, ah, porque você não sei o que longas, né? Eu acho isso um saco. Sabe por quê? Porque eu não sou revolucionário, eu sou professor de história, só, certo? Eu venho para a internet para conversar com vocês sobre história do pensamento humano e sobre história do desenvolvimento produtivo, e só. E eu quero convencê-los de que dá para melhorar, certo? Dá para melhorar a sociedade se a gente trocar umas ideias massa e convencer as pessoas de que dá para ter uns planos massa, umas ideias massa dentro desse sistema, do jeito que ele está, ou em outro sistema qualquer, certo? E que isso envolve a valorização do conhecimento. Quando eu digo valorização do conhecimento, é a valorização desse camarada que me ensinou essas paradas sobre a abelha, que eu estava brincando aqui, certo? Que o pessoal desvaloriza esse tipo de coisa. Ou não desvaloriza, não? Não desvaloriza, não. Desvaloriza. Você vai falar assim, estudar abelha para quê, pô? Vai mudar o que no mundo saber porra de abelha? Não tem uma galera com esse discurso? Digo mais, tem uma coisa que fala assim nas universidades, ó, você tem que ensinar os alunos colocando, sentando em círculo e não sei o quê, e você tem que fazer a aula vindo de baixo, deixa o aluno expressar sua consciência. Você nunca pisou na sala de aula, não, meu parceiro. Você que está aí na universidade falando assim, não, vamos sentar em círculo, e aí a aula vindo de baixo, e a avaliação diferenciada. Você nunca sentou numa sala de aula. Você não sabe qual é a dificuldade de cuidar de 40 meninos. Não sabe. Que não estão afim, né? Você tem que seduzir a pessoa para ela se interessar por aquele assunto específico que ela não está afim de ouvir. Você tem que criar uma espécie de empatia com o coletivo que você não conhecia. Tudo isso você só aprende na prática, não é sentando em círculo. Esse negócio de, vamos sentar em círculo, deixa a pessoa, não sei o quê, isso não resolve nada. Nunca resolveu e nunca resolverá. Esse negócio de, tá quadrado demais, que agora você quer que todo mundo sente linha reta. Tá quadrado demais, que agora você quer que o cara não use o celular para ficar jogando, sei lá que porra que eles ficam jogando, certo? O que funciona é prática, sabe? Quem aprende a fazer, quem aprende é quem está lá na prática, não é você que lê o Paulo Freire de cabeça para baixo fazendo barra, não, certo? Então, assim, respeita o professor, respeita o professor, respeita o professor, certo? Agora a moda é jogar Free Fire, né? Mas tem de tudo nessa porra, tem de tudo. Então, veja, a gente entra numa batalha perdida que de 40 meninos, você vai perder 5. É tipo numa guerra, tá ligado? Você vai perder 5 daqueles 40, você vai perder 5 para um joguinho de celular, não tem como. Você vai perder, você aceita. É igual quando você entra na guerra. Você vai entrar na guerra, você vai perder gente. Então, você vai perder 5 daqueles ali para joguinho de celular. Se tem 40, 5 você perdeu para joguinho de celular. É quase certo. Então, assim, como é que lida com isso? Eu vou ler Paulo Freire. Foda-se, Paulo Freire nem sabia que existia celular, certo? Você aprende, é na prática, para de desmoralizar os professores. Pare de desmoralizar os professores, certo? Mas veja, o pessoal tá. Eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, eu sei que um monte de coisa, certo? Eu sei que um monte de coisa. Eu não quero te desmotivar, eu quero te dizer que é possível. Eu tenho certeza que é possível. Eu tenho certeza que é possível que eu faço, certo? Eu faço. Você vai conseguir ensinar todo mundo? Não, mas tira essa pretensão de que você é perfeito também, né? Você vai conseguir ensinar a galera, você vai conseguir lidar com um monte de problemas e às vezes você não vai lidar, às vezes você não está no melhor dia. Agora, o que a gente não pode é ter na internet pessoas desvalorizando o conhecimento, desvalorizando o ensino de cima para baixo, certo? Se não tem ensino de cima para baixo, então põe um aluno para dar aula. Pô. Põe um aluno para dar aula. Não sei o que, tem que ver horizontalidade, então põe um aluno para dar aula. Eu sento lá e fico assistindo o aluno da aula.
certo? É claro que o aluno, o professor vem para ensinar, ele vem com informação. Isso que eu estava contando para vocês foi um cara que me contou porque ele tem informação que eu não tenho. É assim que é. É assim que é. A gente só pode levar as escolas e a universidade a sério se ela tiver com um dos padrões de a coisa, a pessoa está ali também para ensinar, certo? Para ensinar. E quando é ensino, é de cima para baixo. Em que sentido que é de cima para baixo? É assim, tem gente que tem conhecimento e parte daquele diálogo aqui é sim transmissão de conhecimento. O problema é que o Paulo Freire, ele criou um jargão que aí os caras engolem esse jargão. Quem engoliu esse jargão não sobrevive uma semana na escola, tá? Não sobrevive uma semana sem ficar biruta. Não sobrevive uma semana sem enlouquecer, certo? Se ele acha que ele vai chegar lá e aí ele vai fazer uma aula diferenciada, que vai fazer um não sei o que e todo mundo vai aprender no final. Você tem que ter alguma metodologia muito clara de passar um conteúdo e antes de chegar à prova, ver se daquele jeito que você está fazendo, as pessoas estão aprendendo alguma coisa mesmo. Ou se na semana que vem aquilo que você disse na semana passada você perdeu tudo. Se você, na semana passada, disse uma coisa que na semana que vem já se perdeu tudo em todas as salas, o erro está com você. O erro está com você. Então você tem que reformular a maneira que você está fazendo. Se você não tiver metodologia nesse sentido, de eu tenho que ensinar conteúdo e a pessoa tem que, no final do semestre, tá sabendo parcela daquilo que eu ensinei, se você passa por 15 turmas e as 15 estão saindo sem nada no final, a culpa é tua. É isso, a culpa é tua. A culpa é exatamente sua. A culpa é exatamente sua. Porque se você tem 15 turmas e nenhuma está aprendendo nada, a culpa não é porque, veja, tem turma que é pior que a outra, isso é verdade. Certo? Tem turma que é pior para outra, tem turma que tem a galera mais bagunceira que a outra, não sei o quê, que está menos afim do que a outra. Agora, se você passa por 15 e nenhuma está aprendendo nada, a culpa é tua. É exatamente isso. A culpa é tua. A culpa é tua. E aí fica com essa conversa mole de, não, tem que fazer uma metodologia diferente. Não, você tem que avaliar se você está conseguindo ensinar ou não. Tem. Um dos projetos seu é esse. Certo? Então, o Paulo Freire inventou o jargão da educação bancária. Aí o cara, a desculpa dele não ensinar as coisas é dizer assim, não, mas veja bem, eu não tô ensinando nada, porque eu estou fazendo uma metodologia diferenciada, de cabeça para baixo aqui, porque é educação bancária. Veja, o que o Paulo Freire queria dizer em relação à educação bancária não era isso. Não era simplificador dessa forma. A crítica não é o Paulo Freire, mas as pessoas sequestram esse termo educação bancária para desculpa para ser incompetente. Desculpa para ser incompetente. Desculpa para ser incompetente, para não passar nada para os alunos no final das contas. Porque se você passar, é de cima para baixo. Ai, meu Deus, é de cima para baixo. Não,